Opa, pessoal, uma boa noite a todos. Estamos nós aqui dentro do projeto Roda de Conversa Terapêutica, mais um encontro semanal nosso, com o tema de hoje as constelações familiares sistêmicas e o Eneagrama. Para isso, nós temos dois convidados aqui, e a Carolina e o Pedro, que em breve falarão com a gente, tá? Mas então dou com essas frases a abertura do nosso evento. E para quem chegou agora ou para quem não conhece, umas pequenas explicações a respeito do procedimento. A gente vai tratar de um tema, tanto eu, quanto o Pedro, quanto a Carolina. A gente trata desse tema, dá uma parada, uma pausa, abre para a pergunta e aí, após a resposta da pergunta, continua até o próximo tópico. Todos nós faremos isso, tanto eu, quanto a Carolina, quanto o Pedro, né? Então, para início de conversa, vamos então apresentar os nossos convidados. A Carolina falou que iria atrasar um pouco, que ela está em outro evento, então vamos começar a apresentação pelo nosso amigo Pedro. Pedro, por favor, já liguei o seu microfone, a palavra está com você. Bem, então só para me apresentar, né, eu sou hipnoterapeuta, fui professor de filosofia há tempo, né, e sou bastante estudioso, né, eu dou um curso aí de hermetismo também para as pessoas. E é sobre o hermetismo, a visão um pouco do hermetismo que eu vou falar hoje. Beleza, Pedro, muito obrigado. A nossa outra convidada é a Carolina, mas ela não chegou ainda, então eu vou dar continuidade aqui com o evento. Quando ela chegar, ela se apresenta para vocês, mas já de antemão, antecipadamente, eu já a apresento, ela é profissional do Eneagrama, né? Vocês lembram, no começo das nossas conversas, a gente trouxe também outro profissional aqui de Eneagrama, que foi o Blanchard, e agora a gente vai disponibilizar a participação da Carolina também, que é outro profissional sensacional, vai poder tirar as nossas dúvidas. Beleza, então, mas antes da gente iniciar efetivamente, eu vou pedir para vocês autorização para a gente fazer aquele nosso pequeno relaxamento. Vamos fazer para que a gente possa dar uma baixada na nossa energia, para que a gente possa. Opa, nossa amiga Carolina chegou. Carolina, o Pedro já se apresentou. Você poderia fazer a gentileza de se apresentar agora, nossa segunda convidada. O microfone é seu, já liguei. Carolina, está me ouvindo direitinho? Boa noite. Por favor, se apresente, Carolina. Estamos todos ansiosamente te aguardando. Certo, boa noite a todos. Eu sou Carolina Borges, sou professora de pós-graduação na área de neurociência, na área de programação neurolinguística, também na área de gestão de pessoas, análise de comportamento, né, tipologia junguiana e eneagrama. Né, trabalho com treinamento em eneagrama e estou muito feliz pelo convite de estar aqui nesse seu grupo seleto, Anastácia. Ok, seja bem-vinda, Carolina. Eu vou desligar aqui o teu microfone, tá, Carolina? Para não dar. E aí, vamos seguir aquela sequência que a gente havia combinado. Eu vou trazer uma temática, depois passo para você e depois a gente fecha com o nosso querido amigo Pedro. Então, vamos fazer um pequeno relaxamento aqui para a gente dar uma baixada na agitação do nosso sistema cardiovascular e mental e a gente entrar no outro nível de sintonia no nosso evento. Então, eu peço para vocês fecharem os olhos, tá? Inspirando e expirando no ritmo de cada um. Inspirando paz, expirando preocupações. Inspirando gentileza, expirando tensão. Inspirando harmonia, expirando preocupações. Inspirando amor,
expirando ódio, inspirando compreensão, expirando competição, inspirando amor, tranquilidade e paz, expirando comparação, competição e distorção. Bem lentamente, vamos retornando, abrindo os olhos, para que a gente possa começar o nosso evento. Beleza, então vamos lá. Lembrando, quando a gente dá uma pausa, quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, ligue o microfone para que a gente possa interagir, né? Quem puder também ligar a sua câmera, facilita mais a nossa conversa aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pela constelação, né? Que é o nosso foco principal. E eu escolhi um assunto que eu participei de 2 constelações essa semana e eu verifiquei o quão destrutivo pode ser este conceito se ele não for bem elaborado dentro de um sistema familiar. É o que a gente chama de segredo, o que Bert Hellinger chamava de segredo. Então, o que é o segredo? Segredo é aquela informação, é aquele fato que ocorreu em um determinado sistema familiar e por condicionantes várias, alguém não é obrigado a não contar, ou é obrigado a guardar, ou é obrigado a omitir aquela informação, e aquela informação fica passando de geração em geração sem que aquela questão tenha o devido tratamento, a devida ressignificação, a devida amorosidade. Então, existem três, digamos assim, participantes da questão do segredo. Primeiro participante é a pessoa que gerou o segredo. Segundo participante, quem gera o segredo normalmente obriga um terceiro a guardar o segredo. E uma terceira categoria de pessoa é aquela pessoa que não gerou, não sabe o segredo, mas pertence ao sistema. Então perceba, primeira categoria de pessoa, quem gerou o segredo. Segunda categoria de pessoa, quem foi obrigado por quem gerou o segredo a não trabalhar aquela questão e continuar em segredo. E a terceira categoria é a pessoa que não sabe nem que esse segredo existe, mas está dentro do sistema. Vamos lá. Primeira consequência para a primeira categoria de pessoa, que é quem gerou o segredo. Ela tende a arcar com uma pressão muito grande. Ela tende a passar a seu restante da vida carregando um peso enorme por ter gerado aquela questão e ter obrigado outros a manter aquele problema, aquela questão em segredo. Quem soube e foi obrigado a não trabalhar aquilo ali também carrega um peso nas costas além do que deveria. E o terceiro caso, a pessoa que não sabe nem o que se trata, mas pertence ao sistema, ela está confusa, porque forças aparecem nos sistemas que levam ela em uma direção e outra, e ela não entende por que aquilo está acontecendo. Então, um exemplo claro dessa constelação, uma das constelações que eu participei essa semana. Um filho morreu, tá? Um filho de um casal morreu, tá? Que era o primeiro, e não houve. Por favor, alguém está com o microfone ligado. Carolina, já desliguei. Pronto. Então, houve um aborto num determinado sistema familiar. Aquele aborto foi tratado como segredo, tá? E ele era o primeiro filho de um casal. A segunda e terceira filha de um casal receberam aquela informação dos pais, mas foram impelidas a não contar para ninguém, porque na época aquilo era vergonhoso. E o restante do sistema que nem sabia estava que nem barata tonta de um lado para o outro, confuso. Então vejam bem como o potencial destruidor de um segredo. Então, este
essa questão se justifica quando a gente analisa aquelas leis do amor, que diz o quê? A lei do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Quando existe algum movimento que o sistema entende como exclusão, então o sistema vai propiciar uma série de movimentos para que a quem foi excluído possa ser reincluído. Então, o que é que faz a constelação? Veio aquela pergunta que a gente tratou anteriormente. O que é que faz a constelação? Reincluir quem foi excluído no sistema. E aí o segredo perde a força. Quando o segredo perde a força, as pessoas que estavam sem força por causa de uma confusão de um segredo, elas retomam a energia. Retoma a energia por quê? Porque aquela primeira pessoa que foi abortada e deveria ser o primogênito do sistema e foi excluída, passa a reintegrar, e principalmente se ele foi o primeiro, se ele foi o primogênito. Porque o que é que acontece? A segunda pessoa que nasce nesse sistema tende a desempenhar um papel que é destinado a ela, que é o papel de segunda pessoa. Mas quando ela nasce num sistema como segunda pessoa e lhe é passado o encargo de primogênito, de primeira pessoa, ela pega um encargo que não é dela e normalmente passa a vida inteira com um peso que não é dela. Então, aí a gente já destaca só nessa conversa dois princípios basilares da constelação familiar. Primeiro, é cada um no seu lugar, e o segundo é função. Então, se o indivíduo não estiver no seu lugar e exercendo a sua função, ele tende a criar um desequilíbrio do sistema e tende a que as pessoas do sistema percam a força. Então vamos lá, vamos dar uma paradinha porque foi muita informação. Alguém quer alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, por favor, ligue o microfone. Boa noite, professor Tadeu. Opa, Emerson. Boa noite, professor Anastácio. Seja bem-vindo. Tudo bom? Como é que o senhor está? Obrigado, professor. Boa noite a todos. Professor Anastácio, nós sabemos que o campo ele é soberano. Então, ele influencia pensamentos, emoções e sensações físicas. Mas mesmo ele sendo soberano, e mesmo que quando eu entro no campo eu acabo me afinizando com a questão em si, os meus aspectos psicológicos podem, em algum momento, contaminar ou influenciar esse campo? Ótima pergunta, Emerson. Então, vamos lá. Só me esclarece uma coisa. Você está falando em termos quando a gente abre o campo para fazer a constelação, é isso? Exatamente. Estou falando do campo, o campo mórfico da constelação e os meus aspectos psicológicos. Beleza. De certa forma, Emerson, antes da gente abrir para a gravação, antes de você chegar, a gente tinha conversado sobre exatamente essa questão. Vamos retomar agora. Então, vamos lá. As forças do campo, isso é um aspecto interessante, a gente nunca pode esquecer. As forças do campo estão a serviço do sistema. Vou repetir, as forças do campo estão a serviço do sistema. A serviço do sistema de que forma? Para reequilibrar o sistema. Então, vamos lá. Se é aberto um campo, e obviamente os personagens ali que estão sendo representados têm suas peculiaridades de personalidade, de caráter, tá? Mas naquele momento eles são impulsionados a exercer funções que o sistema esteja precisando ver. Agora, essa pergunta que você colocou, eu dei até o exemplo anterior. No caso da Nádila, que é uma das pessoas que vai fazer a constelação, a gente estava citando exatamente isso. Eu falei, Nádila, quando você for fazer a sua constelação, vamos supor que você queira constelar um assunto com relação à sua mãe. Então, quando você for escolher uma pessoa, a tendência é que já aí comece a atuação do campo. O campo vai permitir que você escolha a pessoa com características de personalidade que seja compatíveis com aquela informação que você vai receber do campo. Então, a resposta é sim, mas está tudo dentro de um planejamento, digamos assim, do campo já. Beleza? Pessoal, mais uma pergunta para a gente dar continuidade.
Quem quiser, por favor, quem é? A Lúcia? Liege. Opa, Yeah, Liege. 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 Tá, então, você está querendo dizer assim que as forças, essas energias, elas são soberanas, né? Por mais que, como ele falou e como outras pessoas também colocaram, que cada uma tem seus conteúdos próprios e eles podem ser influenciados de alguma forma por questões pessoais naquele momento da outra pessoa. Mas essas energias, assim, vamos dizer, elas são soberanas a isso e, de qualquer forma, ela vai ajudar a pessoa que, por exemplo, que é do foco da constelação. É isso? Excelente, excelente, Liege. Ó, agora vamos entender, com vagar, foi até bom você ter perguntado também de novo, Liege, essa questão da soberania, tá? O campo é soberano, mas não soberano por conta própria. Ele é soberano para prestar um serviço ao sistema, certo? Ele não é soberano de forma absoluta, ele é soberano ali a serviço. Não, eu entendo, como se todos participando tem que estar focado e tem que estar concentrado naquela questão e estar envolvida. Mas Isso. na hora que eu participo, que o outro participa, essa energia que vai ajudar, independente desse conteúdo pessoal dela, vai ajudar a pessoa que está sendo constelada. É isso que eu Isso, exatamente. Exatamente. Claro, a pessoa ela não perde, quem está representando alguém, ela não perde a sua estrutura emocional, a estrutura psíquica. Ela apenas adquire, recebe uma força externa que a movimenta para realizar determinados atos que sejam importantes para a cura do sistema. Pessoal, isso é mais ou menos como tentar explicar a energia, entendeu? É complicado. Na prática que vocês vão sentir. Essa é a nossa penúltimo encontro, digamos assim, nessa formatação. Que formatação? A formatação teórica. Mas eu achei importante que a gente tivesse esses encontros teóricos para que quando a gente entrasse na parte prática, vocês já pudessem ter com uma compreensão melhor do que está acontecendo no sistema. Tá bom? Então, vamos passar agora aqui para a nossa amiga Carolina, que vai tratar do Enneagrama, e na sequência o nosso convidado, o Pedro, e eu retorno fechando o nosso encontro. E convidando vocês, na semana que vem, na quinta-feira, nós teremos as constelações familiares e a interpretação de sonhos, que é uma temática que a gente estava tentando trazer há muito tempo, né? E aí a gente, nessa interpretação de sonhos, a gente vai ver sobre 3 prismas, né? Sobre o prisma freudiano, sobre o prisma da psicologia analítica de Jung e, obviamente, sob o prisma da constelação familiar, ok? Professora Carolina Borges, por favor, o microfone é seu. Boa noite. Então, é um desafio muito grande, né? Falar de Enneagrama em 20 minutos. Então, o intuito é trazer mais uma provocação do que qualquer conceituação teórica, né? Eu não sei se muitas pessoas aqui conhecem, mas o Enneagrama, né? Ele é representado por esse gráfico, né? É um gráfico que é composto por 3 imagens, e tem um triângulo central, uma hexade, que é uma imagem com 9 pontas, né, com 7 pontas, dentro de um círculo, né, e N significa 9 grama gráfico. Então, é um gráfico de 9 pontas, em que cada uma dessas pontas simboliza uma personalidade humana. Né? Então, o Enneagrama ele tem cerca de 4.500 anos de existência, né? Ele foi desvelado em 338 a.C., ali perto da Alexandria, né, Mesopotâmia Antiga, e ele é contemplado por múltiplos conhecimentos de povos antigos, né, dentre Suf, persas, né, e outros povos representantes para a humanidade.
O eneagrama ele consegue contemplar conhecimentos de psicologia, ele fala a respeito da psique humana, né? Fala dos mecanismos de defesa das 9 personalidades, fala da paixão ou pecado raiz, no sentido de vício emocional, que cada um desses perfis contempla, e fala também das armadilhas e fixações que cada um deles tem, mas também traz o conceito de espiritualidade, né? Porque por meio desse conhecimento, que é o autoconhecimento, a pessoa se propõe a tornar-se alguém melhor, né? E por tornar-se alguém melhor por meio da expansão da sua consciência, aí torna-se também um caminho de espiritualidade, né? Não no sentido de religião, mas no sentido mais amplo, de espiritualidade, é de tornar o indivíduo um ser mais consciente. Gurdjieff, né, que é um místico armênio, que ele também ajudou a mapear este estudo, ele fala que o eneagrama visto, né, como um símbolo estático é um símbolo morto. Então, eles são caminhos de desenvolvimento em que você, né, procura compreender quem você é e principalmente que caminho você deve seguir para poder, né, conseguir encontrar a sua plenitude interior. O eneagrama ele também fala das questões dos instintos humanos, né, que nós temos basicamente 3 instintos, né, que é o instinto de autopreservação, que é o instinto de sobrevivência que todos nós temos, o instinto social, que é a necessidade de integrar-se à sociedade, de afiliação, de pertencimento, que todos nós também temos, e o instinto específico 1 a 1 ou sexual, que é aquele que é voltado mais para relações específicas ou por afinidades. Ele traz o conhecimento de que, né, todos nós temos uma sequência de instintos, em que um deles é prioritário, deles é normal e um deles é reprimido. E provavelmente, quando descobrimos essa sequência, a gente passa a compreender quais são os nossos principais dilemas, né? A gente passa a compreender porque a gente tem afinidade com algumas pessoas, outras não, e a gente também começa a compreender quais são algumas das nossas escolhas, né? Tanto escolhas profissionais, como também escolhas sociais, dentre outras. O Enneagrama ele também fala dos 3 centros de inteligência, né? São 9 personalidades, 3 delas, né, ficam contempladas em cada centro. Nós temos o 8, 9 e 1, que são personalidades do centro físico. Nós temos o 2, o 3 e 4, que são personalidades do centro emocional. O 7, o 6 e o 5, que são personalidades do centro intelectual ou mental. Em cada um desses centros, tem uma personalidade que joga a energia do centro para o mundo, que aí a gente pode fazer uma analogia com Jung, né, que seriam talvez pessoas com energia mais extrovertida. Um desse perfil que traz, né, a energia do centro para o seu mundo interior, né, no caso, o mundo exterior, o físico, né, seria o 8, o emocional, o 2, o mental, o 7. Os que trazem a energia do centro para o seu mundo interior, no centro físico seria o tipo 1, no centro emocional, o tipo 4, no centro mental, o tipo 5, e os números múltiplos de 3, que é o 3, o 6 e o 9, que são contemplados no triângulo, e que na personalidade eles só acessam 50% da energia do seu centro de inteligência. Mas quando eles buscam o seu caminho de individuação, eles começam a acessar mais a sua energia. O Enneagrama também, eu acho que é importante colocar, ele contempla 3 leis, né, que podem ser consideradas leis da geometria sagrada, que é a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. A lei do 1 fala do ciclo, né, fala que todos nós somos uns, fala também da necessidade de continuidade do processo de individuação, questão de vigiar e orar,
todo o processo de desenvolvimento ele deve ser contínuo ou continuado. E também fala que, de alguma forma, por sermos humanos, temos um pouco da energia de todas as 9 personalidades, mas estamos presos a uma delas, né? Fala da lei do 3, né, que seria representada pelos números múltiplos de 3, o 9, o 6 e o 3, né, são leis universais, do tipo a Santíssima Trindade, fala também do início, do meio, do fim, né, e fala também, por exemplo, no aspecto religioso católico, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o aspecto do trino, ação, reação e força passiva, que está representada nos processos de evolução do ser humano. E, por fim, a lei do 7, que pode ser representada pela lei das oitavas, né, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que são os processos de construção, desconstrução e reconstrução do mundo, da humanidade. Também contempla as leis de evolução do indivíduo em busca, de encontrar sua centelha divina ou a sua essência, e fala também sobre os pontos de choque, né? Olhando o Enneagrama como não um mapa de tipologia, mas como graus de níveis de evolução do ser, né? Que também é uma visão mais espiritual, né? Por exemplo, o Enneagrama Sul, ele traz essa denominação. Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Vai ter alguma pergunta agora? Eu posso... Pois é, pessoal. Pessoal, então, quem tiver pergunta para a Carolina, ligue o microfone. Caroline, Oi? aqui é Simone. Eu queria saber o seguinte, como que você se enquadra em uma determinada personalidade? Bom, normalmente a gente traz o conceito de criança ferida, que seria o aspecto do seu desenvolvimento infantil que foi mais marcante na formação da sua personalidade. Mas nós sabemos que antes de sermos concebidos, né, nós temos um espírito, temos uma alma e temos um propósito de vida. O motivo da nossa existência é nos tornarmos pessoas melhores. Então, partindo desse pressuposto, a tradição do Enneagrama acredita que nós já temos um tipo determinado desde o momento da concepção. E, independente da tipologia dos nossos pais, a gente já nasce com um tipo formado, uma tipologia formada, de acordo com a nossa missão e o nosso propósito de vida. E que isso pode ser acentuado ou não, de acordo com a experiência da criança. Ficou claro? Simone, ficou claro? Ficou mais ou menos, né? Porque como que essas características você pega pela data de nascimento, pelo quê? Como é que identifica? A forma mais terapêutica de você buscar a sua identificação é por meio da leitura, né, dos 9 tipos. Você vai buscar um deles que tem mais afinidade com a sua forma de ser. Nesse momento em que você se permite parar para fazer uma investigação dos seus comportamentos, é que você começa um trabalho de autoobservação. E é esse trabalho de autoobservação que propicia um autoconhecimento. E o Enneagrama ele é um mapa, assim como tem a tipologia junguiana, assim como tem a tipologia freudiana, né, e outros mapas. Então, é por meio, né, da identificação. É o indivíduo que se encontra. Né? A gente contraindica, a não ser, claro, numa relação terapêutica, né, em que o terapeuta ele tem um vínculo terapêutico, ele conhece, né, a respeito do mecanismo de defesa do seu paciente. Mas a forma mais terapêutica é por meio do autoconhecimento, é a autoobservação. Ok, Simone?
Carolina, vamos fazer o seguinte, estão perguntando aqui no chat sobre informação. Você poderia dar os seus dados, telefone, contato, para que as pessoas possam te procurar, quem tiver interesse? Claro, né? Eu faço cursos, né? Inclusive agora estou fazendo cursos online, apesar de não gostar muito. Eu acho a parte vivencial realmente muito importante. Mas quem quiser me encontrar, né? Eu estou nas redes sociais, no Instagram, Carolina Borges. Né? Escreve no chat, Carolina. Certo, eu vou escrever. E o meu WhatsApp também, né? Ele é 85981534151. Então, quem quiser mais informações, quiser e-book, quiser vídeos, né, eu posso estar dispondo, né, às pessoas. Eu vou colocar aqui o Instagram, ok? Ótimo. Então, Carolina, eu vou desligar o teu microfone, tá? Para que não dê essa interferência que estava dando antes. Mas vou complementar o que você falou. Todos os profissionais que a gente está trazendo aqui, pessoal, obviamente eles vão trazer os assuntos não de forma exaustiva, tá? É apenas de forma exemplificativa. Quem se interessar, aí a gente está disponibilizando os contatos deles, né? Mas todos que nós trazemos aqui são profissionais de reconhecida competência, mesmo que sejam pessoas novas, são pessoas dinâmicas, que já estudaram muito, já fizeram muitos cursos, são pessoas capazes e em condições de orientar vocês na especialidade de cada um. Ok? Então, Carolina, nos aguarde aí que no final, quem tiver pergunta relativa à sua temática, a gente retoma de novo depois de passar pelo Pedro, tá? Pedro, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite, o microfone é seu. Boa noite, professor. Bem, eu sou um espectador aqui, bem observador, porque é um assunto que eu só conheço muito pouco e é através do que eu converso com ele. Pedro, desculpa. Mas o nome do outro convidado é Pedro. Você poderia guardar a tua pergunta para o final? Claro. Tá? Tem dois Pedro na sala. Pode ser? Perfeito. Não, tranquilo. Tá? Ou é o Pedro hipnoterapeuta, nosso convidado. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bem, boa noite para todo mundo, né? Hoje eu vou explorar aqui um assunto que eu acho que eu escolhi porque eu acho que tem um pouco a ver com o Enneagrama, tem a ver... Isso. Tem a ver com você se autodescobrir, né? Que são os 3 espíritos guias do homem, né? Então, vamos lá, de onde que vem isso? Primeiramente, né, se a gente for olhar ali na filosofia, Sócrates ele falava que ele conversava com o seu daimon, né? E o que é o daimon, se a gente for entender, né, dentro aí da psicologia mais moderna, né? Tanto Freud quanto Jung, eles colocam que o nosso inconsciente, ele tem uma autonomia, ele tem uma vida própria, né? Ele tem uma inteligência própria. E é mais ou menos isso que o Sócrates falava quando ele conversava com o daimon. Sócrates, para quem não sabe, né, era tido como o homem mais sábio da sua época, né? E ele atribuía essa sabedoria à capacidade dele de conversar com o seu daimon, né? Interessantemente, hoje mesmo eu estava num outro curso aí que eu faço, né? E estava uma senhora que é matemática, e ela estava falando justamente sobre isso, que os grandes problemas de matemática dela, ela não resolveu pensando. Ela se concentrou assim, em pedir uma resposta, ela ia dormir, e no dia seguinte vinha a resposta, de uma forma assim, intuitiva, né? Isso é o conversar com o daimon, né? E ela disse que assim, ela seguiu a carreira dela toda assim, né? Ela não ficava assim, queimando os neurônios para tentar, né, descobrir uma resposta ali. Ela pedia para o inconsciente, desligava, deixava o inconsciente trabalhar,
em algum momento vêm as respostas, né? Pois bem, no hermetismo, na verdade, né, hermetismo, quem não sabe, é uma filosofia tão antiga aí quanto a humanidade, né? Esse daimon, na verdade, é dividido em três. É como se fossem três daimons. É como se o nosso inconsciente tivesse três aspectos principais. E eu vou listar aqui a lógica e a filosofia que está por trás disso. Basicamente, uma das coisas centrais no hermetismo são os 4 elementos, né? Então, no hermetismo, se entende que todo o universo é composto por 4 elementos, que vulgarmente a gente chama, né, de fogo, água, ar e terra, mas não é o fogo comum, não é a água comum. Né? A gente está chamando... Esses são metáforas para a gente entender o que são esses 4 elementos, que eu vou explicar. Um é um elemento ativo, expansivo, que é o fogo. Outro é um elemento receptivo, que seria a água, né? Aqui é o Yang e o Yin. Um elemento que é a conexão entre os dois. Outro elemento que é o sistema formado como um todo. Então, por exemplo, para dar um exemplo, né? O universo como um todo, né? O cosmos. Hoje a ciência fala que a gente tem uma energia negra que provoca expansão no universo, uma matéria escura que provoca retração no universo, a gente tem a interação dos dois e o universo composto, né? A nível micro, se a gente for falar ali de um átomo, né? A gente tem um próton que tem uma carga positiva, um elétron que tem uma carga negativa, o nêutron que é neutro, que né, promove esse equilíbrio entre os dois, e o átomo, que é o sistema completo. Né? E, da mesma forma, eles veem o ser humano com 4 grandes aspectos. Né? Um aspecto que é o mais digamos assim, mais sutil do ser humano, que é o seu aspecto da vontade. Na alquimia é representada pelo sol, pelo ouro. Né? O que é esse aspecto? Ele é uma vontade, né? Na Bíblia também ele é dito ali como um verbo, né? O que é o verbo? O verbo é um comando, né? Então, imagina o verbo amar. Ele está mandando você amar, né? É uma vontade que irradia constantemente sobre nós. Abaixo dessa vontade vem a nossa mente, que ela vai o quê? Racionalizar essa vontade, né? O que é amar, né? O que significa amar na minha vida, né? Eu estou amando, não estou amando. Nossa mente está intelectualizando, está racionalizando essas coisas. Abaixo da mente, a gente tem as nossas emoções, né? Que faz com que a gente sinta o amor, né? Que a gente sinta as coisas, o mundo. E abaixo das nossas emoções está o nosso próprio corpo físico, né? Então, dentro aí da filosofia hermética, a gente tem esses 4 corpos, que são 4 inteligências, né, autônomas, que eles vivem por conta própria, né? Que é a vontade, é a mente, as nossas emoções e o físico, né? Tem um pouco a ver com o que a Carolina ali falou ali do enneagrama, né? Da parte mental, emocional e física, né? Na alquimia, a vontade é representada pelo ouro, pelo sol, a nossa mente é pelo Mercúrio, as nossas emoções é pela lua, também pelo metal da prata, né? E o corpo físico é representado por Saturno, que também é o chumbo entre os metais. Né? Curiosamente, na filosofia, por exemplo, da teosofia, a gente tem uma coisa parecida, né? Eles costumam dividir o homem em 7, uma constituição setenária, quem conhece já ouviu, né?
Mas também, se você for a fundo na filosofia da teosofia, eles falam que, na verdade, corpos mesmo são 4, que eles dão o nome de causal, que é a mesma coisa da vontade, o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico. E cada um desses tem uma inteligência própria, né? Então, por exemplo, se a gente for falar aqui do nosso corpo físico, você não pensa na digestão que você faz, né? Você não pensa aqui no coração que bate, né? As enzimas que o seu corpo libera, você não pensa em nada disso, ele só faz. Então, ele tem uma inteligência própria, né? Da mesma forma, a gente tem uma inteligência emocional, que é chamado também de astral, né? Por que astral? Porque é esse aspecto do ser humano que seria influenciado pelos astros, da astrologia, né? Então, quando a gente vai ler ali o nosso mapa astral, a gente está vendo esse corpo, que é o nosso corpo, principalmente ali emotivo, né? E a gente tem o nosso corpo mental, que ele tem as suas próprias capacidades e funções cognitivas, e um corpo que está acima dele, que é plenamente espiritual, que é a vontade, né? No hermetismo, a vontade, eles dizem que é universal. Quando você cria uma consciência plena da sua vontade, você se funde com todo o universo. Ele não é individual. Mas o seu corpo mental, astral e físico, ele tem a sua individualidade própria. E tem um daimon próprio, né? Um guia próprio para eles, né? O nosso corpo mental, né, que são as nossas faculdades mentais superiores, principalmente, é o que no Espírito Santo, é o que no catolicismo é chamado de Espírito Santo, que é o que o Platão chama de a razão profunda, né? Não aquela razão tão matemática da gente usar para resolver problemas do dia a dia, mas é a razão superior, né? O nosso corpo astral, como eu falei, ele tem a ver com astrologia, né? E o físico, segundo um filósofo que eu recomendo muito aqui, eu vou mostrar aqui o livro dele. Esse é um livro medieval, esse é Henrique Cornelius Agrippa, né? Ele vai falar que a inteligência do físico ele está muito relacionado com o que você faz, com a sua profissão, com as coisas que você faz. Que é muito curioso, se você for estudar, por exemplo, na psicologia social do trabalho, existe até uma teoria em cima disso, que é o homem funcional, né? Que você acaba adquirindo características do trabalho que você faz, né? Então, por exemplo, você, sei lá, é um delegado de polícia, você acaba assim, sendo rígido, né? Investigando o que as pessoas fazem, né? Você trabalha com finanças, então você começa a ser ali, né, bem detalhista, cuidar ali das coisas que você, né, que você gasta na sua vida pessoal, né? Você trabalha com motivação, né? Então você acaba adquirindo essas características, né? Então Cornélio Agrippa, que era um filósofo medieval, ele fala isso. Aquilo que você faz vai desenvolvendo uma inteligência no seu corpo físico, né? Que seria o teu primeiro espírito guia. O teu nascimento, ele vai dar origem ao teu espírito astral, que você veria o quê? No seu mapa astral, né? E a tua vontade que vai determinar a natureza do seu espírito mercurial, da sua razão superior, né? Dentro também da filosofia do hermetismo, todas as coisas que existem, desde uma pedra, uma planta, um animal, tudo que existe, ele está relacionado a um dos 7 raios
planetários, né? Hoje, assim, na nova era, a gente se fala muito ali sobre os raios, né? O mestre do raio tal, o mestre do raio. Mas isso daí, na verdade, vem da filosofia hermética. Eles dizem que tudo está relacionado a um dos raios planetários, tudo. Então, por exemplo, o ouro, ele é um metal solar, né? A prata é um metal lunar. O gato é um animal lunar. O leão é um animal solar. A gente vê pela juba, né, que parece o sol. O girassol é uma planta solar. E por aí vai, né? A espada de São Jorge é uma planta de Marte. E assim também os seus espíritos guias. Então, o teu espírito guia, que está relacionado com a sua profissão, cada profissão está relacionada a um arquétipo planetário, né? Que são arquétipos. Né? Então, por exemplo, finanças, está relacionada ao arquétipo de Saturno. Né? O médico, o cirurgião, ele está relacionado ao aspecto de Marte. Né? Um comerciante, ele está relacionado ao aspecto mercurial. Né? E por aí vai. Astralmente, é óbvio também, a influência dos planetas vai determinar qual é a natureza do teu guia. Então, o seu guia é de natureza mercurial, solar, lunar, de Júpiter. E também a sua razão superior vai ter a mesma característica. Ele vai ter algum desses raios, vai ser o arquétipo principal dele. O que é interessante? Você descobrir qual é a natureza do seu espírito guia em cada um desses planos. Né? Então, por exemplo, a Agripa, ele fala, se você conseguir combinar o que você faz da sua profissão com o teu astral, você provavelmente vai ser muito bem sucedido na sua profissão. Né? Porque o teu guia físico vai estar de acordo com o guia astral. Agora, se eles forem contrários, né? Então, provavelmente, você vai ter muita dificuldade na sua profissão. Então, por exemplo, isso daí está, inclusive, nas mitologias, né? Saturno, que é Cronos, ele é inimigo de Júpiter, que é Zeus, né? A gente não vê na mitologia grega que Zeus lutou contra Cronos. Então, existe uma antipatia entre essas duas coisas, né? Entre esses dois raios. Se o seu astral estiver em antipatia com o raio da sua profissão, você provavelmente vai ter conflito na sua profissão. Né? Se você já tiver harmonia, então, por exemplo, Marte se apaixona por Vênus na mitologia. Né? Então, se você tiver o teu astral ali de Marte, você trabalhar na sua profissão com Vênus, provavelmente vai ter uma certa harmonia. Né? Agora, o duro é, como que eu vou descobrir isso daí? Né? Para mim, e isso daí é uma coisa que eu fiz, né, que funcionou muito bem para mim, é o quê? Perguntar para o teu inconsciente, deixar o teu inconsciente responder. Então, um dos meios de você conversar com o seu inconsciente, né, tem outros, tem vários meios, mas um dos meios que tem é o pêndulo. Né? Eu trouxe aqui um pêndulo. Esse é um meio super fácil, super tranquilo de você desenvolver. Né? Como que você... nunca mexi com pêndulo na vida. Né? Esse daqui é um pêndulo egípcio, mas não precisa ser o pêndulo egípcio, não. Qualquer pêndulo funciona. Como que você faz? Né? Eu quero mexer com o pêndulo, eu quero conversar com o meu inconsciente via pêndulo. Né? Só um parênteses aqui, né? Para quem assim, mas por que o pêndulo funciona? Né? Isso daí está provado na psicologia já, que o nosso inconsciente provoca micromovimentos. Né? Então, através do braço, né, das mãos,
ele pode provocar micromovimentos que vão ser bem sutis e que vão provocar o movimento geral do pêndulo, né? Como que você faz isso? Como que é o treinamento para você mexer com o pêndulo? É super rápido. É assim, em um dia você consegue fazer. Você pega um pêndulo qualquer, e você movimenta ele para frente e para trás. Primeiro movimenta para frente e para trás. Ok, aí você faz isso de propósito. Você faz pensando. Ótimo, aí você para. Depois movimenta para um lado para o outro. Fica um tempinho assim. Para. Isso daqui você está meio que treinando, né? O seu inconsciente, como se você estivesse criando um vocabulário para ele. Depois você faz um movimento circular. Para. Aí você pergunta para ele, qual é o movimento de sim ou não? E espera. Com o tempo você vai ver que o pêndulo vai fazer algum movimento. Aí você marca, esse é o movimento. Né? Qual que é o movimento de não? Ele vai fazer um movimento. Qual que é o movimento de não sei? Porque ele pode não saber também. Né? Muitas vezes a gente acha, o inconsciente ele sabe tudo. Não, de vez em quando ele não sabe. Né? Por exemplo, você fazer perguntas sobre o seu futuro, sempre responde, para mim, pelo menos, sempre responde que não sabe, porque não sabe o futuro. Né? Então, tem esse movimento, que normalmente é interessante nesse sentido, você fazer para frente e para trás, um lado para o outro, e rodando e perguntar qual é o movimento do não, qual é o movimento do não sei. E aí você pergunta, né? A natureza do meu astral é natureza marcial? É uma natureza de Júpiter? É uma natureza... E aí você vai ver no que ele vai respondendo. Quanto mais você vai trabalhando com o pêndulo, né? Mais rápido vai sendo as respostas. Pode ser que no começo demore um pouquinho para responder, mas o normal é responder. Esse é um método, né? Mas pode desenvolver outros métodos também. Mas isso tudo eu trouxe aqui, que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Para você se conhecer, eu acho bastante interessante e acho que tem bastante a ver também com o Eneagrama que foi conversado aqui. Bem, eu tentei explicar aqui de forma rápida, né? Mas vamos deixar aqui para perguntas agora, quem quiser. Isso mesmo, Pedro. Gratidão aí pela explanação. E, pessoal, então já temos aqui, Pedro, 3 perguntas. Eu gostaria, então, que as pessoas falassem. Não começar pela Ingrid, depois o Elcimar e depois a Cristina. Agora, Pedro, me pediram também ali no chat para você mostrar o livro. Mostre o livro de novo, por favor. Ingrid, se você já puder, já ligando o seu microfone. Professor, a minha rede está muito ruim, mas eu vou tentar aqui. A minha pergunta foi sobre... Obrigado, Pedro. Sim, Ingrid, diga. Ingrid. É sobre a questão familiar. Certo, pode dizer. É sobre a constelação familiar. Qual é a pergunta? O campo de... Você falou sobre a força do campo, né? E aí eu vi constelação com bonecos. Como é que se dá essa força do campo com... Ingrid, é o seguinte, falhou aqui o teu sinal. Se puder, acho melhor você escrever, né? Eu não ouvi a segunda parte. Vamos ver se eu encontro aqui a tua pergunta. Como é que dá a força do campo? Você está falando da força do campo... Força do campo na constelação com bonecos? Com bonecos. Como é que ocorre, é isso? Isso. Excelente, então vamos lá. E aí, então, já peço depois, na sequência, a Elzimar e a Cristina para se prepararem para a pergunta. Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar desde o princípio. Então, dentro da constelação familiar, nós podemos trabalhar presencial, em grupo, né? Ou, então, individualmente, normalmente com terapeuta. Qual é a diferença de um e de outro? Então, com os meus pacientes, eu normalmente realizo a constelação familiar individual, e aí que é o que a Ingrid falou, com os bonecos, tá? E quando eu verifico
que não foi possível obter uma resposta satisfatória em razão da limitação, às vezes, dos bonecos, eu encaminho para um colega que faz a constelação em grupo e presencial. Agora, qual é a diferença de uma e de outra? Ingrid, nas duas o campo é formado, nas duas tem a energia, só que na individual, os bonecos, apesar de ajudarem muito no processo, eles não conseguem exprimir, por óbvio, as emoções, as sensações e os movimentos que no grupo presencial isso acontece. Então, são 3 palavrinhas, ó, emoção, sensação e movimento, que ocorrem no grupo presencial, e nos bonecos essa informação fica de lado. Agora, nos bonecos, nós já podemos chegar muito longe. A maioria dos casos, a gente consegue ter uma clareza ou resolver só com os bonecos. Mas existem casos com maior complexidade que é melhor que a gente até encaminhe para o grupo presencial, até para confirmar. Ok? Então, resumindo a resposta, a energia é a mesma, o campo é o mesmo. A diferença é que nos bonecos não tem essa tríade. Qual é a tríade? Emoção, sensação e movimento. Enquanto no presencial que vai ter isso. E acrescento mais, Ingrid. Em grupo online também nós temos isso. Então não há diferença na minha leitura entre a constelação familiar em grupo, seja online ou seja presencial. Por quê? Porque a online também tem essas 3 características que tem a presencial, que são qual? O movimento, a sensação e a emoção. Claro que isso é feito de forma computador, mas existe sim, essas características existem sim. Beleza? Ficou claro, o Ingrid? Ficou sim, obrigada. Anastácio, Pois não, Angelita? Pois não. Eu acho que ela quer saber mais ou menos como é que é esse movimento, né? Tipo assim, eu acho que mais ou menos o terapeuta posiciona os bonecos e o cliente ele vai dizendo como é que se sente em relação àquela arrumação, né? Era isso, Ingrid? Era isso? Eu já tinha visto, já tinha feito uma leitura de como era o posicionamento, mas quando você falou do campo, né, da força do campo, eu fiquei me questionei como é que se daria essa força sendo que são bonecos. Ah, tá. Então, o terapeuta posiciona os bonecos. Complemente, por favor. O terapeuta posiciona os bonecos e o cliente vai dizendo as sensações com aquela arrumação, com aquela configuração, não é isso? E aí, com os bonecos mesmo, ele vai fazendo movimentos, como se fosse a constelação presencial, e a gente ouve do paciente, do cliente, que se ele está mais aliviado, se a sensação melhorou, se não melhorou, e é o cliente que vai dizendo. Não é isso? Eu acho que é isso, né? Isso. Era isso, Ingrid? Isso, perfeito. Obrigada. Tá, ok. Elzimar, por favor. Elzimar? Oi. Opa, Elzimar, por favor, qual era a sua pergunta? Oi, boa noite. Eu, na verdade, nem sei bem formular a pergunta. No caso, era totalmente leiga e ainda sou bastante sobre a questão da constelação familiar. Certo. Mas, participando das reuniões, ouvindo os exemplos e até buscando no YouTube outras palestras e vídeos, o que eu queria saber a pessoa, mesmo não participando com o terapeuta ou com alguém, ela tem como, apenas sabendo da teoria da constelação familiar, como se auto-aplicasse a pessoa sozinha? Ah, entendi. Então, beleza. Excelente pergunta. Nunca tinham me feito essa pergunta, não. Sempre tem uma pergunta nova que o pessoal nunca tem feito. Essa foi uma. Então, vamos lá. Vamos entender, Zimar, toda vez que a gente fica presente a uma questão nova, a gente volta aos fundamentos. O que é a constelação familiar? Como é que Bert Helling chegou a essa formatação da constelação familiar? Então, basicamente é o seguinte. Ele pegou
todas as terapias que ele tinha estudado, ele passou, seja a psicanálise, seja o script, seja a transgeracional e tantas outras que ele estudou, e aí ele deu uma formatação chamada constelação familiar sistêmica, no qual ele verificou. Aí é a característica que a gente tem que ver, ó, que os campos morfogenéticos de antepassados e também de pessoas que ainda estão vivas, mas que pertencem ao sistema, eles tendem a influenciar uns aos outros, buscando o equilíbrio. Então, nós temos dois fundamentos aí. A influência do campo mórfico, buscando o equilíbrio, aquela história que a gente já viu da compensação, e um segundo termo importante nisso é a questão da energia. Nós temos aí uma energia em movimento que busca a sua harmonização. Então, toda terapia que vá usar a energia em proveito da cura do paciente, ela está trabalhando com o campo morfogenético, ela está trabalhando com o realinhamento do campo, o realinhamento da sua energia, seja pelo reiki, seja pela hipnose, como nosso amigo aí, Pedro, aí, hipnoterapeuta, seja por tantas outras que utilizam a energia. A acupuntura é outra. O que é a acupuntura? É um reequilíbrio da energia, só que de forma usando agulhas, ou usando aqueles pincéis especiais chineses, tá? Mas a ideia é que haja um reequilíbrio. Então, se você utilizar, você sozinha, a auto-hipnose ou a alta imposição de mãos, por exemplo, é bem descrita nesse livro aqui, ó. Tá? Você usar a sua energia, a energia do seu campo, e você for suficientemente capaz, suficientemente consciente para colocar aquela energia, mover aquela energia a seu favor, a resposta é sim. Tá? Por quê? Porque você está usando a energia e você está usando o reequilíbrio do campo a seu favor. Mas cada um tem um nome diferente, mas a linha de trabalho é um trabalho energético. Beleza? Excelente pergunta. Tá? Pessoal, a próxima, Cristina, por favor. Cristina, pronto. Você? Opa! Estou aqui. Sua pergunta é sobre? Na realidade, era para os dois, né? Para a Caroline, se ela poderia depois dar uma exemplificação assim, de cada um dos tipos de personalidade, né? Do Eneagrama, e do Pedro. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, do Pedro, sim. Ele falou dos níveis, né? Dos campos, né? Da vontade, da intelectualização, do emocional e do físico. Se a pessoa, assim, ao longo da sua vida, né, ela consegue captar em plenitude todos esses 4 campos, e nisso ela visualiza se ela é mercurial, né, enfim, né? E se ela consegue ver também essa energia, né, ele falou assim, colocou em termos assim de astrologia, né? Se ela consegue também perceber isso no outro, né? Quer dizer, se alcança esse nível de entendimento nesses 4 níveis, né? Por exemplo, na vontade, que é uma coisa mais etérea, né? Superior, na intelectualização, no emocional e físico, né? Lá mesmo, se a pessoa consegue chegar a ter essa compreensão total, né, desses 4 níveis, e se ela consegue perceber isso também nas outras pessoas. Então, vamos começar com a Carolina, tá? E depois passa para o Pedro, tá? Por favor. Eu vou falar um exemplo de cada tipo, né? O tipo 1 é o perfeccionista. Aí nós temos como o pecado raiz a formação reativa e uma personalidade, a dama de ferro, Margaret Thatcher. Né? O 2 é o doador, né? Temos como pecado raiz o orgulho, e como personalidades o Roberto Carlos, como um 2 sexual, e Madre Teresa de Calcutá, como um 2 instinto social dominante. O 3, o pecado raiz, é o auto-engano,
né, que é o performático do Enneagrama. Temos como personalidade o Arnold Schwarzenegger, né, e o Tom Cruise, que são atores, né? O 4, o pecado raiz, a melancolia. Não tá dando pra... Tá vendo? Pessoal, alguém tá com a... Eu vou desligar o teu, viu, Cristina? Vamos lá, de novo, Carolina. O 4 é a melancolia, né? É o romântico do Enneagrama, ou o intenso. E uma personalidade famosa, nós temos, né? Por exemplo, me falhou a memória, daqui a pouco eu lembro. Temos o 5, que é o observador do Enneagrama, ou intelectual. Temos como pecado raiz ou paixão a avareza. E como exemplos, né, temos o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e o Bill Gates, né? Temos o 6, pecado raiz, o medo, né? A paixão, o pecado raiz, o medo. Ele é o leal do Enneagrama, a lealdade. Temos como exemplo o Mel Gibson, né, que também é o Woody Allen, para quem conhece. O 7 é o entusiasta do Enneagrama, entusiasmado, alegre. Né? O pecado raiz ou paixão é a gula. Né? Nós temos como exemplo, é uma cultura muito do Brasil, né? O brasileiro, ele tem muita essa energia, o ator Tom Hanks, né? Eles são intelectuais. O 8, pecado raiz ou paixão, é a luxúria, a intensidade, né? Ele é o líder nato, é o guerreiro, é o comandante do Enneagrama, né? E temos como exemplo o Poderoso Chefão, né? Como é o nome do ator? Esqueci o nome do autor. Temos como 9, o 9, o pecado raiz ou paixão é a indolência, que ele seria o mediador do Enneagrama, o pacificador, e um grande exemplo dele é o Nelson Mandela, né, que ele traz essa paz, essa liderança pacífica. Ok, obrigada. Eu esqueci do 4, daqui a pouco eu lembro que é no chat. Pedro, por favor, complemente aí a sua parte. Então vamos lá. Tá dando eco. Tá. Todas as níveis, né? Ali o mental e o no fundo. E que de a gente Pedro, o teu som não tá bom não, Pedro. Desliga os microfones também, Anastácio. Eu tô... Acho que agora melhorou. Parece que é o da Tereza. É o da Cristina que tá ligado, Cristina. Então, acho que melhorou. Deixa eu ir falando, então. Então, o nível físico, o nível astral, o nível mental e o da vontade espiritual são níveis de consciência. E, de forma geral, a gente está mais inconsciente desses níveis do que consciente, né? Então, no hermetismo, eles entendem que a gente tem que ir ganhando consciência desses níveis, como se fosse uma escada mesmo, né? Eu falei aqui que a vontade na alquimia é representada pelo ouro, e o corpo físico, que é de Saturno, é representado pelo chumbo, né? Então, muitas vezes a gente ouve, né, essa expressão dos alquimistas de transformar chumbo em ouro, né? Não era o chumbo físico em ouro físico, mas é o ganho de consciência dessa jornada, né? Da gente ir cada vez mais se descobrindo e ganhando consciência disso, né? E quando a gente vai descobrindo e vai ganhando consciência da gente mesmo, a gente começa a perceber mais dos outros também, né? Porque uma coisa que a gente consegue ver, né,
que a gente consegue sentir para a gente, fica mais claro, né, em relação ao processo dos outros também. E o caminho da iluminação, né, é esse o caminho dessa subida, né? A gente ganhando consciência cada vez mais dos nossos sentimentos, o que a gente está sentindo. Depois ganhar consciência da nossa mente, né? Platão, ele enfatiza muito nas obras dele, que a gente, na verdade, não conhece a nossa razão, a gente não usa quase nada do poder da nossa razão, né? O poder da razão é o que no cristianismo eles chamam de os dons ali do Espírito Santo, né? Quando a gente ganha consciência real do nosso plano mental, a gente pode acessar as ideias pelo que elas são verdadeiramente, né? No nosso plano físico, a gente vê o reflexo das ideias, mas elas são reflexos, né? Então, por exemplo, o que é a beleza na sua essência? A gente conhece coisas belas, né? Mas o que é a beleza em si, né? Justiça. A gente conhece atos, a gente reconhece, né, quando já um ato foi justo, foi injusto, mas o que é justiça em si? Isso é uma faculdade da nossa capacidade mental, de conhecer as ideias, conhecer os arquétipos na sua raiz, na sua origem, né? E acima disso a gente funde com todo o universo que é a vontade, né, a vontade divina. Então, essa é uma escada de uma trilha evolutiva de ganho de consciência, né? E, por exemplo, várias tradições dizem que quando você ganha consciência da sua vontade, que é universal, você não precisa mais reencarnar, né? Você já cumpriu o seu papel como humanidade. Respondido? Muito obrigado, Pedro. Vamos passar aqui para a sequência aqui da pergunta, que tem a Lana, Mariluz, Lúcia, Fabíola e Paula. Vamos lá, Lana? Por favor, para quem é a pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Para o Pedro. Eu entrei já no final da fala do Pedro, mas quando ele estava falando da questão das respostas com o pêndulo. Eu havia aprendido uma técnica de perguntas e respostas com o seu próprio corpo, tendo o pêndulo, que quando ele se direciona para frente é o sim e para trás não. Então, se é possível realmente fazer essas perguntas utilizando o corpo ou teria que ser realmente o pêndulo? Posso responder? Por favor, Pedro. Por favor. Pode ser feita com corpo. Eu conheço essa do corpo também, né? Então, por essa do corpo, assim, eu já usei, por exemplo, para florais, né? Perguntei para o meu corpo físico, né? Que é o espírito guia do corpo físico. Quanto desse floral aqui que eu deveria usar, né? E aí, se ele ficasse parado é não, se fosse para frente é o sim. Tem uma técnica que é com os olhos também. Você fecha os olhos e olha para o topo da sua cabeça um tempinho. Aí você pergunta para o seu corpo físico alguma coisa. Quando for sim, você tentar abrir os olhos, ele é um pouco mais difícil do que quando é não. Quando é não, você abre os olhos fácil. Quando for sim, você tem um pouquinho mais de resistência para abrir os olhos, né? Tem uma técnica que é com o dedão, que você pode pedir para ele fazer um movimento, como se fosse um pequeno espasmozinho, quando é sim. Então, tem diversas técnicas, né? E todas elas são formas da gente conversar com o gênio, no caso, com todos os gênios. O gênio do mental, do astral e do físico. Mas aí você concentra naquilo que você quer saber, né? Eu quero saber do corpo físico, então você concentra no seu corpo físico. Aí eu quero saber alguma coisa mais do meu emotivo, uma causa emocional de alguma coisa, né? Alguém perguntou aí a questão aí, como que eu sei se aquela constelação resolveu ou não resolveu? Pergunta.
Pergunta também, você se concentra ali no seu campo ali, emocional e pergunta e espera um resultado, que pode ser com pêndulo ou pode ser assim com o corpo também. Respondido? Beleza, Pedro. Obrigada. Mariluz, por favor, a sua pergunta, depois a Lúcia, Fabíola e Paula. Mariluz, por favor. Pode ligar o seu microfone, por gentileza, Mariluz. Pronto, está ligado. É todo seu. A pergunta é para quem, Mariluz? É para você mesmo. Boa noite. Então, eu coloquei lá no chat. Existe um número de pessoas específica para fazer a constelação familiar? Assim, quando você faz, como é que funciona, na verdade? Assim, eu precisaria entender. Quando você fala, eu fico tentando imaginar como seria esse processo, sabe? E, assim, por mais que eu tente ir nessa imaginação, eu não consigo encontrar, assim, o eixo, né, certo, assim. Tá certo, entendi. Então vamos lá. Mariluz, inicialmente eu procurei na internet, principalmente no YouTube, né, se existia constelação familiar em grupo online. E não há, assim, completa não há. Apenas fotografias, né? E a nossa também não será gravada. Por quê? Porque para preservar a demanda do paciente, para preservar aqueles movimentos que vão aparecer no campo, porque isso é muito íntimo. A abertura de um campo é como se a gente estivesse trabalhando o mais íntimo que o indivíduo tem. Então, não é legal, não é recomendável que isso seja exposto para o público mundial, digamos assim. Tá? Então, por isso que eu não encontrei e o nosso também a gente não vai gravar, até para preservar, como eu te falei, a história do paciente. Mas veja bem, agora respondendo especificamente a sua pergunta. Quantas pessoas são necessárias para realizar uma constelação? Depende. Eu já vi constelação, já participei de constelação que com 2 pessoas resolve totalmente a demanda. Eu também já participei de constelação que tinha mais de 15 pessoas envolvidas. Tá? Então, por isso que o nosso grupo, eu acredito que já tem gente suficiente para que possa dar respaldo a quantas necessidades, quantas pessoas forem necessárias, tá? Mas não tem resposta assim, não, é preciso 2, 3, 4, 5. Não, cada caso é um caso. E também não dá muito para a gente saber isso de antemão. Porque, veja bem, na entrevista que eu vou fazer com a pessoa que vai ser constelada, ela vai me dizer a demanda, obviamente, e eu vou escolher já quem serão as pessoas que serão representadas. Mas isso no início. Depois que a gente começa a constelação, podem ir aparecendo, e certamente vão aparecer outras demandas, tá, que a gente vai precisar lançar mão de outras pessoas. Então, não tem como responder essa sua pergunta com precisão. É de caso a caso. Agora, com relação a questão de você tentar imaginar, pode ter certeza, é difícil, Mariluz, porque essa questão da constelação familiar não é algo que exista de uma forma, para quem é leigo, exista de uma forma muito semelhante no dia a dia nosso. Tá? É uma operação, é uma cirurgia, digamos assim, energética. E isso realmente é só para quem mexe com isso. Tá? Mas não se preocupe, quando você participar da primeira, jamais você esquecerá. É uma experiência marcante, uma experiência de cura, uma experiência terapêutica linda. Todas as que eu vi são uma experiência fantástica e como Jung fala. Jung tem uma expressão que ele diz o seguinte: é o contato com o luminoso. O que é luminoso? Luminoso é a alma do indivíduo. Ali, o constelado vai se encontrar com o que está mais íntimo, mais profundo nele. Então, essa experiência é uma experiência, digamos assim, arrebatadora e, ao mesmo tempo, curativa. Você vai gostar, Mariluz. Você vai gostar. Respondi?
Respondeu sim, muito obrigada, viu? Gratidão. Lúcia, Fabíola e Paula. Lúcia, por favor. Lúcia, pode ligar seu microfone, por gentileza, para quem é a pergunta. Será que a Lúcia está na sala ainda? Tem tanta gente aqui que eu não sei. É Lúcia Campelo, é? Ah, meu Deus, sou eu, mas olha, Então vamos lá. é a Liege, tá? Opa, Liege, então qual é a sua pergunta? A confusão, é porque eu te expliquei, né? Por causa do... Certo. Não foi uma pergunta, foi só porque quando uma das meninas falaram, né, que quando faz a constelação com os bonecos, o terapeuta ou o constelador coloca os bonecos na posição e aí vai explicando o sentimento de cada boneco para. Mas não é bem assim. É a pessoa que coloca, o cliente, vamos dizer assim, coloca os bonecos nas posições que eles acham conveniente e o terapeuta, né, vai conversando com o paciente sobre cada posição que ele colocou no campo. Né? Exatamente como quando faz isso. com as pessoas. Isso. Liege, isso que você falou está certo, mas existem algumas pequenas diferenças de acordo com o estilo de trabalho. Eu tenho visto isso em alguns terapeutas. Nunca é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o meu estilo, eu aprendi aqui com o meu professor, eu tendo a usar o que eu aprendi com ele. Aí depois que eu estudei, fiz o curso com ele, eu vi outros terapeutas que eu acabei incorporando uma coisinha de um, uma coisinha de outro, mas para que aí eu tenha uma determinada identidade. Mas cada terapeuta acaba tendo a sua identidade. Tá Ok? certo. Então vamos lá. Fabíola e Paula. Fabíola, por favor, para quem é a pergunta. E aí a gente termina com essas duas perguntas. Oi, Fabíola. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu gostaria de saber quais são as outras formas de acesso ao inconsciente, que o Paulo estava falando, que o pêndulo é uma delas, eu sei que os sonhos também é uma forma de acesso, e também quando você tem esse despertar, que você quer conhecer esses campos, né, esse emocional, não digo nem o outro, né, que é o distinto, que eu esqueci o nome, que seria a pulsão, não é isso? Mas principalmente esses primeiros, o físico acima do físico, como que a gente faz? Era para o Pedro, né? Então, por favor, Pedro. Pois é, os sonhos é uma forma, como você colocou corretamente, né? Uma das formas, assim, primeiro que a gente tem que saber trabalhar, né, o sonhar, né? A gente, muitas vezes, isso daí é uma coisa, assim, que a gente deixa, assim, muito a esmo, né? Então, o ideal é que a gente faça uma preparação para dormir, né? Então, antes de dormir, você coloca o que você quer saber, o que você quer que venha em sonhos, né? Se concentra nisso. Né? Muitas vezes, assim, e até eu também, de vez em quando me cuido, né? A gente fica à noite, aí fica assistindo, assim, sei lá, alguma coisa para relaxar na TV, né? Aí vai dormir, e aí fica todo bagunçado para o seu inconsciente, né? Se ao invés de a gente fazer isso, a gente fizer uma preparaçãozinha mesmo, vamos pegar uns 10 minutos aqui antes de dormir, né? Vamos concentrar em alguma coisa que a gente quer resolver na nossa vida, né? Vamos concentrar em respostas, e aí a gente vai dormir e esquece, deixa o inconsciente processar. Pode ser que venha em sonhos, pode ser que venha também em uma intuiçãozinha depois que você acorda. Né? Então pode ser que assim, nem foi um sonho em si, mas você acordou, pum, vem um negócio para você. Né? Tem uma outra técnica que os taoístas usam, que eu acho interessante, eu acho curioso também, que é parecido. A lógica é mais ou menos a mesma, só que ao invés de você dormir, você vai fazer conta.
cálculo matemático. Coisa simples, né? Então, eles pegam assim, uma tabela assim, de números, né? Então, você concentra primeiro numa coisa que você quer trabalhar, que você quer uma resposta, e aí depois esquece isso e vai fazer conta. Né? 8 mais 7 dá 15, né? Assim, vai ficando ali. E fica ali uns 10 minutos fazendo conta. E de repente vem. De repente vem aquela resposta, né? Porque quando a gente se concentra no que a gente quer, alguma coisa, a gente está gerando uma espécie de tensão, né? Quando a gente coloca a nossa mente em outra coisa, esquece aquilo, aí vem o relaxamento. E aí, nesse que vem o relaxamento, ele vem a resposta e traz a resposta que a gente quer. Então, essa é uma outra técnica também para isso, né? A lógica é sempre essa. Você pode até fazer outras coisas, né? Pode ser assim, vou caminhar. Eu me concentro um tempo em alguma coisa que eu quero a resposta, depois eu vou caminhar, só que na minha caminhada eu não vou pensar nisso. Eu saio em outras coisas. E aí, nisso que eu limpo a mente, pum, aí vem, né? Eu acho, eu acho que você corretamente colocou, né? Os campos primeiros que a gente tem que acessar são esses mesmo do físico e do emocional. E eles são interligados, na verdade. Então, a gente, por exemplo, você pode perceber que as emoções elas ficam guardadas em algum lugar físico, né? E você pode pedir para o seu inconsciente mostrar onde que aquela emoção está no seu físico. Você provavelmente vai perceber uma tensãozinha ali, como se fosse um músculo contraído naquele lugar. Aí você concentra nesse lugar que está ali e você começa a soltar. Você provavelmente vai começar a ter uma sensação de calor naquela região, vai ter uma sensação, alguma coisa, né? Talvez um formigamento, e aí você começa a soltar. E aí você vai ver que aquela emoção que estava ali, na verdade, congelada, começa a vir à tona. E você começa a sentir aquilo ali forte, aí você pode até chorar, né? Você pode até ter assim uma catarse, né? E aquilo ali vai ser extremamente liberador, né? E ali você está ganhando consciência. Primeiro, quais são as emoções que eu tenho e eu estou deixando fluir, estou deixando passar, né? Tem uma passagem de um mestre do taoísmo que eu achei muito interessante, né? Ele fala o seguinte: uma pessoa iluminada, um mestre iluminado, as pessoas acham que o mestre iluminado nunca vai ficar bravo, nunca vai chatear, nunca vai xingar ninguém. Não, não é assim. O mestre pode ficar bravo, pode sair xingando também, só que daqui a uns 5 ou 6 minutos ele já deixou fluir, passou, né? Não guardou. Por quê? Porque ele tomou consciência daquilo ali, né? Daqueles sentimentos, e deixou fluir. Né? Então, esse é o caminho que a gente tem que fazer. A gente tem que entrar em contato com as coisas que a gente realmente sente, ser honesto, né? Naquilo que a gente realmente sente, sentir e deixar fluir. Agora, muitas vezes a gente quer mentir para a gente mesmo, né? Não, eu não sinto isso, né? Eu sou uma pessoa elevada, isso daí só para as pessoas, né? E aí a gente pega e esconde isso dentro da gente, e aí ele fica congelado, travado dentro da gente. E o tomar a consciência é sentir, não, eu sinto isso também. Eu sou humano, sinto isso também. E eu deixo fluir. Eu deixo essa emoção. Ela vem e ela vai. Beleza? Muito bom, Pedro. Pedro, por gentileza, então, aproveitando, faça como, por gentileza, a Carolina fez, deixe o seu contato aí para o pessoal que tiver interesse, continuar a conversa, entrar em contato com você, tá? E vamos para a última pergunta, em razão do tempo, já são quase 10 horas, é a Paula. Por favor, escreva no chat aí o seu contato. Paula, por favor, ligue o seu microfone. Tá me ouvindo? Sim.
Oi. Obrigada, Anastácio. Prazer estar aqui, Prazer finalmente, ao vivo. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas se responder uma delas, está excelente. Até que ponto, seria para você, até que ponto um segredo, no caso que eu entendi no começo que você explicou, seria um segredo negativo, né, no caso de uma perda ou de um efeito, né, uma razão negativa. Mas tendo um perspectivo de positivo ou negativo, até que ponto um segredo pode desencarregar ou pode ter consequências não somente em você, mas numa outra pessoa? Certo, então vamos lá. A gente precisa lembrar que... Eu vou só desligar o teu microfone, porque é virtual microfonia aqui, tá? A gente precisa lembrar que quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de energia. Não podemos nunca esquecer disso. E aí, como o Pedro estava falando, da questão da fluidez. Segredo, o que é? Segredo é uma rolha que impede que a energia flua. E por que isso acontece? Porque o indivíduo ele está se auto-imputando uma carga a mais em razão daquele segredo. Aquilo não flui porque tem uma barreira, tem algo ali que ele não consegue lidar. Quando vamos lembrar de Jung, ele diz o seguinte: se você quer resolver alguma coisa, primeiro você aceite. Era o que o Pedro estava falando, tá? Antes de modificar, tem que aceitar. E o segredo, o que é? É uma não aceitação. E, obviamente, normalmente, quando não aceitação de algo negativo, né? Algo positivo todo mundo aceita, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Evento danoso, evento doloroso, evento de sofrimento, criação de segredo. Segredo, cria-se barreira. Barreira, não flui energia. Não fluindo energia, causa uma paralisia de diversas formas no sistema. Seja no plano físico, né? Seja no plano emocional, plano físico através de doença, no plano emocional através de infinidade de possibilidades, como ansiedade, falta de sono, tensão extra desnecessária. Então, essa é a sequência. Por quê? Nós estamos falando de energia. Nós somos energia. E a segunda? Entendi. A segunda é referente a, no caso, um segredo negativo. Como você explicou no começo, geralmente, no mínimo, né, 3 pessoas são envolvidas. No caso da terceira pessoa, está envolvida inconscientemente, mas as duas pessoas principais, no caso, a primeira e a segunda, não passam, não se conscientizam, não se realiza ao ponto de tratar esse segredo, de curar esse segredo, mas essa terceira pessoa fica vinculada inconscientemente. Como que essa terceira pessoa pode se livrar dessa carga que ela não tem consciência, porque as outras duas, né, a primeira e a segunda pessoa, não acha necessidade, ou não tem consciência que isso, né, esteja acarretando consequências alheias. Excelente pergunta, Paula. Excelente pergunta. E eu vou te dizer, é o que mais acontece. Vou te dar um exemplo. A gente começar por um exemplo e depois vai para a explicação. Uma certa feita chegou uma paciente para mim para trabalhar a questão da relação com o namorado dela, que não sei o que, estava com problema, ciúme, aquele negócio todo, né? Aí nós fomos lá para a constelação em grupo. Tá? O que apareceu? Apareceu uma questão que ela não tinha resolvido com o pai. E uma questão que o pai não tinha resolvido com o pai dele, no caso, a avó dela. Então, perceba, essa pessoa, ela estava totalmente inconsciente de um segredo do avô. Mas, quando foi para a constelação, o campo, ele traz o que tem de mais importante que está bloqueando o sistema, ou seja, a coisa que tem mais urgência para ser resolvida. Tá? Então, no caso dela, estava se apresentando como sintoma a problemática com o namorado, mas aquilo era só um sintoma. A verdadeira causa do problema era um segredo do avô, que aparece na dinâmica da constelação. Quando a gente for fazer aqui, você vai ver é uma forma bem nítida. Tá? Quando a gente começa a colocar pessoas no sistema, a tendência é que a verdade
comece a aparecer. A partir de quê? Do movimento do sistema. Beleza? Ficou clara essa questão? Então, todo segredo vai aparecer quando se abre o campo, quando se coloca um sistema, mesmo que a pessoa jamais tenha contato, como foi o caso dessa paciente. Ela não sabia de nada de um problema que tinha sido gerado por uma morte lá na questão do avô e estava refletindo com relação ao namoro dela. Pessoal, Porque dá, por favor, diga, Paula, complemente. Não, porque dá a impressão que, às vezes, é muito consciente do que a gente quer tratar no caso de uma constelação familiar. A gente vai com uma certa pergunta, ou com, né, um frame, né, uma ideia, mas ali se abre uma coisa que a gente não tem controle, inconscientemente. E é interessante, porque dá a impressão que a gente carrega muitas coisas dos nossos antepassados que afeta a nossa vida atual, que a gente não tem controle, que muitas das vezes a gente não sabe porque está seguindo uma certa direção. Este é o fundamento da constelação. É o quê? O indivíduo sofrendo pressões sistêmicas que normalmente advêm de gerações pretéritas, que ele não faz nem ideia, então ele está tomando uma atitude que, se não fosse aquela pressão sistêmica, ele jamais faria. Então aquilo ali não é dele. Aquilo ali é uma influência do campo mórfico. Essa é a beleza da constelação. É esse insight, essa descoberta, e aí o indivíduo poder realmente ficar de cara com a cura, ficar de cara com a ressignificação das suas energias, né? Pessoal, gratidão. Com isso a gente finaliza aqui o nosso evento, agradecendo a participação de todos, em especial dos convidados, o Pedro e a nossa amiga Carolina. E eu queria, Carolina, a gente esqueci de combinar com vocês dois. Normalmente no final a gente faz um pequeno relaxamento e eu gostaria de convidar você, Carolina. Você poderia conduzir um relaxamento aqui para a gente ir dormir já na frequência da sintonia da paz, da harmonia? Pode ser? Carolina? Ok, tá me Pode ouvindo? Ser? Pode ser? Estou te ouvindo. Pode sim. Estou te ouvindo. Ok, então vamos lá, né? Quero pedir a todos, né, que possível, que sentem ou deitem em uma posição confortável. Se possível, ancore os pés no chão. E nesse momento, tenha consciência do teu estado de espírito, do estado de ânimo que você carrega no coração, de como estão os teus pensamentos agora, como está o teu corpo, teu batimento cardíaco e o pulsar do teu coração. Então, nesse momento, em conexão, eu quero convidá-los para a gente fazer 3 respirações profundas. Inspirando profundamente pelo nariz e expirando profundamente pela boca. Então, vamos lá. Inspira. Solta o ar, vai liberando as tensões, liberando as preocupações. Mais uma vez. Inspira. Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Mais uma vez, mais profundo e mais consciente. Inspira. Inspira. Solta o ar. Nesse momento, com os olhos fechados, agradecer ao universo por esses aprendizados, por essa convivência, e de talvez que durante o sono, se for necessário para o teu sistema, que venham informações importantes para você, para que você possa, assim, dar mais um caminho à frente na sua caminhada de evolução. Então, mais uma vez, levemente respirando, consciente, tomando consciência do aqui e agora, podemos abrir os olhos e nos despedir ativamente. Gratidão, Carolina, gratidão ao Pedro, gratidão a todos aí.
pela carinhosa presença, tá? E convidando vocês, quinta-feira, a nossa última apresentação com o tema Interpretação de Sonhos segundo Freud, Jung e Bert Helling, da constelação familiar. E é isso aí. Uma boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos e tudo de bom. Um abraço. Vou liberar aqui o som aqui. Quem quiser falar coisas. Tchau. Obrigada, Tássia. Obrigada. Gratidão. Obrigado aí, então, hein? Gratidão, Pedro. Gratidão, Carolina. Vamos com Deus. Gratidão, turma. Boa noite a todos. Semana maravilhosa para todos nós. Hoje pedi um pouquinho para jogar.